Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Natália Carolina Verdi, eu sou advogada, mestre em gerontologia e especialista em direito médico e da saúde, e sou aqui de São Paulo, capital. Nesse dia me coube a falar com vocês a respeito da importância de um tema que demanda muitas discussões, que é a questão do respeito à autonomia em fim de vida. Essa questão ela traz muitas discussões por várias razões. Uma delas, em especial, é porque, na ordem prática dos dias, é muito comum que se atrele a finitude humana ao envelhecimento, à velhice. Fato é que, na medida em que os anos passam e nós envelhecemos, somos sabedores desde o dia do nosso nascimento de que a morte é algo que nos faz parte. Não é nada diferente da vida, a morte faz parte da vida. Porém, não é uma certeza de que a morte somente chegará com a velhice, já que existe aquela máxima, né, de que para morrer basta estar vivo. Mas, ainda assim, não é incomum que esse tipo de entendimento seja, na maior parte das vezes, a regra. As pessoas carregam isso consigo. Um outro problema muito grande com relação a isso, dentro dessa nossa seara de discussão, que é a área da saúde, é que por essa razão, muitas vezes, por se atrelar a velhice, a morte, né, a finitude, e diante de todas as informações que surgem aí diariamente nesse assunto, são muitas as alternativas com relação a tratamentos, com relação a procedimentos, a medicamentos, enfim. Não é incomum que, somadas todas essas questões, no dia a dia, as pessoas, quanto mais velhas forem, inversamente proporcional é o acesso que é disponibilizado a elas com relação às informações de que necessitam. E por que é que isso acontece? Porque muitas vezes, quando uma pessoa já mais longeva, com 60 anos ou mais, considerados os idosos aí pelo Estatuto do Idoso vigente no Brasil, agora nesse ano de 2021. Essas pessoas acabam tendo muitas vezes próximas a elas familiares, cuidadores, amigos, conhecidos, que acabam tendo o entendimento de que o tempo cronológico, o tempo existencial que essas pessoas carregam com elas, com relação ao seu tempo de existência, aos seus longos anos de vida, acaba por tirar destas pessoas a possibilidade de compreensão, seja lá do que for. Então, na prática, o que é que nós evidenciamos? Que pessoas já mais longevas encontram aí grande dificuldade para exercer as suas atividades mais básicas, como comer, dormir, sair, praticar as suas atividades. Então, quando nós nos deparamos com tudo isso e trazemos essa realidade aqui para a nossa área, que é a área da saúde, nós chegamos à conclusão de que a emblemática ela vai ficando cada vez maior. Por quê? Porque imaginemos então uma pessoa já de idade bastante avançada que tem aí um diagnóstico de terminalidade. O que seria esse diagnóstico de terminalidade? Seria uma pessoa que tem com ela um diagnóstico de uma doença progressiva, incurável, para a qual as alternativas em saúde que são disponíveis não são suficientes. E ela, por conta disso, passa a ter, então, um prognóstico igual ou inferior a 6 meses de vida. Então, quando nós somamos tudo isso, o que é que nós visualizamos na prática? Que essas pessoas, principalmente já os mais longevos e com certo número até um pouco menor com relação aos não tão longevos assim, mas em situação de terminalidade, que a autonomia dessas pessoas, ela é muitas vezes, em incontáveis casos, totalmente suprimida por parte, em especial, das pessoas que lhes são próximas, que são os familiares, os amigos, os conhecidos, os cuidadores. Como é que isso acontece na prática? Acontece da seguinte maneira: essas pessoas acabam muitas vezes adentrando aí aos consultórios, às instituições em saúde
e buscam pelos profissionais que são os responsáveis por pacientes nessas condições e levam já de pronto a ele uma informação de que essas pessoas não têm com elas a capacidade de entender, de discernir a respeito de absolutamente qualquer coisa. Então, diante dessa afirmação, o que é que essas pessoas estão fazendo? Elas estão atrelando, primeiro ponto, o envelhecimento a uma ausência de cognição, ou seja, elas estão atrelando o envelhecimento à senilidade, o que é totalmente equivocado. Por quê? Porque a senilidade ela não é uma regra, a senescência sim é uma regra, que é o processo pelo qual todos podemos passar ao longo da nossa vida, que é o envelhecimento celular, o cabelo branco, as rugas, mas não necessariamente a ausência de compreensão a respeito de nós, do outro e do mundo. Então, fazer esse tipo de julgamento de pronto, sem que exista qualquer aprofundamento técnico a respeito, impacta em dizer que quem pratica esse tipo de conduta está suprimindo de pronto a autonomia daquela pessoa que muitas vezes já está ali diagnosticada com uma doença terminal. E esse tipo de conduta, por sua vez, acaba por tirar destas pessoas a possibilidade de escolher o que é melhor para elas. Acaba por tirar dessas pessoas a possibilidade de utilizar muitas vezes esse tempo cronológico que lhe falta de vida para resolver questões que lhes são tão importantes, né? Questões existenciais aí que vão ter uma grande repercussão nesses últimos anos, nesses últimos meses de vida ali que lhes são diagnosticados. Então não há razão alguma para se admitir esse tipo de conduta. E na prática dos dias, nas condutas médicas, aí nos consultórios, nas clínicas, nas instituições de saúde, os médicos muitas vezes acabam ficando de mãos atadas, sem saber às vezes como agir, né, diante de condutas como essa. Quando ele se depara ali muitas vezes com um paciente já idoso, um familiar, um amigo, um conhecido, um cuidador, que chama por ele e diz: doutor, por favor, não fala nada para ele a respeito do diagnóstico. Isso é uma conduta que tem que ser muito bem contemporizada pelo profissional em saúde. Se for o caso do médico realmente ter a certeza de que aquele paciente, por exemplo, é alguém curatelado, cuja ausência de cognição já está ali absolutamente comprovada pelo seu exaurimento processual na via própria, sim, né? Deve-se então se pensar aí qual será então a conduta a ser adotada. Mas caso contrário, né, não dá para se partir jamais da premissa de que por ser alguém já de idade tão avançada, é por sua vez alguém que não tem a necessária compreensão a respeito do que lhe toca. Por quê? A conduta médica é determinada pela necessidade de um médico informar, seja lá a que paciente for, independentemente da idade cronológica que esse paciente tenha consigo e do diagnóstico que lhe seja inerente, a respeito não só da sua saúde, mas também com relação às alternativas que lhe são disponíveis, inclusive fazendo menção num diagnóstico de terminalidade, numa situação de iminência de fim de vida, a respeito da possibilidade de que esse paciente tenha a administração apenas de cuidados paliativos, ou seja, de tratamentos que amenizem ali as suas dores físicas, emocionais, psicológicas, mas que não vão impactar na regressão dessa doença que lhe é inerente e que não vão prorrogar a sua vida de uma forma dolorosa. Então, o médico precisa, na sua contemplação do paciente, ter essa necessária consideração e esse ponderado conhecimento a respeito das peculiaridades e das importâncias que advêm da prática dos seus atos. Portanto, o que nós observamos é uma necessidade de observação com relação a todos aqueles que são próximos, de longevos em especial, a respeito das peculiaridades que são inerentes ao envelhecimento, a respeito da importância de se respeitar a autonomia,
não só daqueles que me são próximos, como de todos, né? Se entender que autonomia significa escolher o que é melhor para si e não sem que isso tenha qualquer influência de valores externos, né? Não é porque você pensa diferente de mim que eu estou certo e você está errado. As suas escolhas são pautadas na sua subjetividade, nas suas crenças. E a mim idem. Então, independentemente da idade que eu tenha, do meu tempo de vida, isso não pode ser uma garantia tirada de mim, né? Eu preciso respeitar isso até o final dos dias de qualquer existência humana, na medida em que a minha autonomia se faça presente. Isso é uma regra, né? Um pensamento, uma reflexão que precisa ser feita por parte de todos aqueles que militam na área da saúde, por parte de todos aqueles que têm próximos a si familiares idosos, pessoas já com uma situação de diagnóstico de terminalidade e até com relação a si próprio, porque a regra, uma vez que ela vale para os que estão aí, né, para os que já estão diagnosticados, para os já longevos, ela tem que valer para mim um dia também, porque eu também estou fazendo parte desse processo de envelhecimento. A mim não há qualquer garantia de que uma situação de finitude iminente não me venha a ser diagnosticada. Portanto, é necessária uma compreensão coletiva, né, de todos a respeito da importância de se respeitar a autonomia em fim de vida. Não apenas para que isso consolide o que é perseguido aí em termos de envelhecimento ativo, não apenas para que isso possa levar à concretização das normas vigentes aí dentro do Estatuto do Código de Ética Médica, né? Mas por uma questão de autorrespeito e de respeito ao próximo. Então são essas as minhas considerações. Foi um prazer trazê-las até vocês e espero que nós nos encontremos em novas oportunidades. Fica a reflexão a respeito da importância do respeito à autonomia em fim de vida. Que todos façamos a nossa parte e que possamos aí, ao longo dos anos, não só reconceituar o que já está cristalizado, muitas vezes de um jeito muito triste, mas para que possamos, diante das nossas reflexões, irmos aí ao longo do nosso caminho reconstruindo aquilo que hoje já se evidencia como algo não tão bom. Um abraço a todos e até a próxima.